Tá pensando, aí eu aprendi na última tentativa, a última coisa que eu fiz muitos anos atrás, em C, né? Uhum. E, de repente, eu senti o mesmo fenômeno que eu senti enquanto eu estava aqui na faculdade. Depois do meu curso intensivo, que eu sempre faço sozinho, eu passei um fim de semana e eu estava pensando em C. Dos loops, das você começa coisas, a pensar, né? tipo, no algoritmo, então, né, o que você vai cérebro ele montando. vai se moldando de acordo com aquilo que você põe ao redor dele, tá? E tudo, o que é isso tudo? O que é o Big Tech? O que é o casamento, que pouca gente fala, de conveniência do Big Tech com o Big Money? É o Big Control, Ah, sim. tá? É a tentativa de criar um software, né? Que não é um programa trivial, mas é um sistema que mantém o comportamento humano dentro de certas barreiras. Hoje a gente sabe, é o meta, cara. É o meta que está sendo Metaverso. criado, né? Eu tenho um aluno que trabalha lá, inclusive, no laboratório do metaverso. Cara, o metaverso é a coisa mais... Okay, eu entrevistei o Kenneth Correia, que é um cara que manja do metaverso. Cara, a coisa mais absurda que ele falou é o seguinte: quando você sai do metaverso, o metaverso continua. O mundo não para. Não é igual o jogo que você desliga, o mundo continua. E você tem o nosso mundo aqui que continua. Vai chegar um momento... Que ninguém vai saber a diferença. Não, que você vai querer saber qual dos dois mundos que eu quero perder mais ou menos coisa, cara. Talvez no meta seja um mundo mais legal de eu ficar. Mas para o cérebro vai chegar um momento em que ele não vai saber mais onde ele está. Olha, isso aí vai ser uma doideira, hein? O Matrix, o primeiro filme do Matrix... É verdade. A primeira vez que eu sentei no cinema para assistir o Matrix, eu fui com meus filhos, né? Porque eu nem sabia o que era aquilo. Sentei lá, 3 moleque americano, imagina, né? Eu olhei o filme... 1999, Isso. E você está no interior da Carolina do Norte, você não está em São Paulo, você não está no Rio de Janeiro, você está em Durham, North Carolina, ou Chapel Hill, que você conhece, que é um troço desse tamanho. Eu sentei no cinema e era para se divertir, né? Era para, o sábado à tarde, esparecer. E eu comecei a ver aquele filme e falei, Cacilda. E os caras foram literalmente no nervo. Na questão do que pode vir a ser o futuro. Você não vai saber distinguir. É isso mesmo. Você pode não conseguir distinguir, tá? Porque o cérebro vai ficar em dúvida, porque a simulação começa a ser tão real, né, de um certo nível, que o seu cérebro incorpora ela como se fosse a extensão do que está aqui, né? E a quem serve isso? Não é nenhum de nós. Claro, é fun, tem um monte de coisa que você pode fazer que é, né, interessantíssimo. Eu fiz isso com o macaco. Os macacos... Quando você pedir pro cara falar, cadê a metade do seu braço? A outra metade está lá dentro do metaverso. Mas é o que eu ia falar. Não, mas é isso que eu ia falar para você. Nós criamos um macaco com 8 braços, tá? Nossa. Só que eles não eram físicos, eram virtuais. Olha aí. Terminava o dia, porque era o momento mais alto da vida do macaquinho no laboratório, era esse, onde ele entrava no mundo virtual, igualzinho a gente faz, e tinha múltiplos apêndices para brincar. Cara, terminava a simulação, o macaco ficava procurando. Olha com os 2 braços dele, ele ficava... Sabe, ele estava tentando achar onde está o barato que ficou tão legal, porque ele recebia recompensa usando braços artificiais. Nós fizemos um macaco, que é a primeira interface cérebro-máquina... Peraí. Sério? Muito louco. Peraí. Tem um macaco, vocês pegaram um macaco, colocaram... mundo virtual. Botaram um dispositivo na cara do macaco, isso. Que ele tava dentro do mundo virtual. Era como se fosse um Oculus Quest pra mim. Isso. Aí ele tava no mundo virtual. Aí ele olhava, tô no mundo virtual, beleza. E aí ele olhava aqui no sovaco dele... Depois. Quando ele saía. Não, mas o Igor tá querendo saber antes. Antes. Assim, ele no mundo virtual, ele olhava aqui, desse lado tinha 3 braços e desse lado 3 braços. Nós começamos com 2, tá? Então ele tinha 4. Tá. Ele tinha os 2 dele e os 2 virtuais. Chegou um ponto que o macaco conseguia realizar uma tarefa onde ele combinava o movimento dos 2 reais com os 2 virtuais. Ai, que doideira. E aí ele conseguia, com a mente dele, ele comandava esses braços virtuais... Isso. Como se fossem realmente parte do corpo dele. Então, assim, ele mexia esse que era independente desse aqui. Isso. Então, ele tinha... O cérebro dele conseguia fazer com que ele usasse 6 braços, 4 braços. 4 braços de forma independente. E é pior. Sendo que no mundo real ele só tem 2 desde o nascença. Mas aí, quando você tirava o óculos do macaco, ele continuava achando que ele tinha podia. Outros, por quê? Porque quando você entrava no cérebro, no córtex motor dele, tinha a representação dos braços virtuais. Meu Deus, cara. Você tá entendendo? Então, dá pra fazer isso com o ser humano. O senso de tem uma representação cinematográfica do corpo. Imagine, você vai viver para ver. Tá acontecendo agora.
Mas, sabe, eu vejo uma questão aí que eu acho que a gente sempre tem que ter consciência dela. No fundo, tem 2 metaversos e não um. Um é o metaverso virtual. E o metaverso virtual, você está fechado com aquela caixa de sapato eletrônica na cara, chamada óculos de realidade virtual, no qual você vive uma coisa que está absolutamente... Mas você sabe que nem precisa mais, né? Nem precisa mais, tudo bem. Você faz um implante retiniano Não, beleza. agora. Caramba, já está nesse nível? Já está chegando. Sim, agora, isso aí está no caminho, sim, em lente de contato e tal. Mas tem um outro metaverso, que é o metaverso aumentado, da realidade aumentada, que vai jogar uma camada sobre você, seu olho. Esse é onde eu faço a aposta mais forte. E esse não é tanto o objetivo dele não é tanto te alienar da realidade física, mas complementar ela como foi o Google Glasses que não deu certo, só que com informações assim. Por exemplo, você vai chegar numa loja, ou por exemplo, no supermercado, você vê lá as propriedades nutricionais de um produto. O preço, de onde veio. Exatamente. A sua relação com o espaço urbano vai ser complementada, como num Pokémon GO. Mas olha, essa funciona diferente no Mas cérebro. veja, nós estamos publicando um trabalho a qualquer momento onde nós criamos um 6º sentido. Nós já publicamos vários nessa área, mas esse está... Tem umas coisas maravilhosas. Isso é essa área... Nós criamos um ratinho que tem sinestesia, porque ele toca luz infravermelho. Ele não vê a luz infravermelho, porque a retina dos mamíferos não tem fotorreceptor que pegue na comprimento de onda da luz infravermelha. Mas nós pusemos um detetor de luz infravermelho na testa dele e mandamos sinal elétrico que sai dele, mostrando onde tem fontes de infravermelho, ou toda, né, o calor e tal, direto no córtex tátil dele, na parte da face, que são os bigodes, as vibriças do rato, que são os dedos dele, são os órgãos táteis mais importantes. Pois bem, deixamos os ratinhos vivendo no mundo infravermelho. Caramba. Metaverso do ratinho. Do metaverso, mas infravermelho, de uma coisa que eles nunca experimentaram. De repente, os ratos conseguem seguir fontes de luz infravermelha para procurar comida. Então, a gente cria um feixe de luz infravermelha, o cara vai atrás da luz infravermelha. A gente não vê a luz, mas eles estão tocando uma luz invisível. Bom, o trabalho que a gente mandou agora, a gente registrou em múltiplas áreas do cérebro, que não foi a área onde a gente jogou o sinal. Áreas diferentes, que estão conectadas, mas são diferentes. O cérebro inteiro do bicho processa infravermelho agora. Nossa. Isso é maravilhoso. O cérebro inteiro. Você criou uma nova realidade. É uma realidade. E nós provamos que ele mistura ambas. Aí sim. Ele consegue discernir, quando eu toco a vibração dele, continua não tendo problema nenhum, mas ele incorporou uma nova modalidade sensorial no hardware, né, que tá, sei lá quantos anos que tem rato no mundo, uns 40 milhões, 50. Fez o update do firmware. O upgrade do ratinho. Tá? Então, isso é só para mostrar para você quão plástico, quão maleável o nosso cérebro é. Sim. Né? E tem gente estudando isso para ganhar dinheiro. Muito. Não é pouco, não. Não é pouco. Um ponto importante é que na primeira infância, logo no começo da vida, o cérebro é mais plástico. E hoje em dia, ainda que o VR seja recomendado só a partir dos 7, 8 anos, tem muita criança menor que está mexendo com isso. Além do risco epilético, tem uma série de riscos neurológicos, o fato é que, de fato, você vai gerando uma plasticidade num sentido que ainda é imprevisível e talvez não seja tão legal. Eu queria que você comentasse um pouco como você vê. Minha sobrinha tem 3 anos, cara. Se ela estivesse aqui, ela ia estar aqui na televisão, sim. A distração mais comum que você vê em aeroportos americanos é a mãe ou o pai dar um telefone celular. Isso. Acalma. Fica com o tablet aí, fica vendo. Criança de 2 anos. Criança que não aprendeu a falar. Exato. Criança que não aprendeu a escrever. Né? Então, isso está mudando. Está mudando o desenvolvimento. O neurodesenvolvimento neurodesenvolvimento dessas crianças. A gente não sabe no que vai dar isso. Agora, os finlandeses... Ainda não imagino que seja positivo. Gosto de acreditar que é positivo. Pode até ter certas coisas positivas. Talvez tenha aspectos positivos mas tem aspectos negativos. Deletérios também. Tanto é isso que eu falei, que os finlandeses resolveram tirar computadores das primeiras classes, do ensino elementar, porque as crianças não estavam perdendo atributos importantes cognitivos de acordo com o que eles viram lá. Tá? Então, é o contrário do que a gente ouve, né? É o contrário. É o contrário completamente.